Fala galera, aqui é o canal A Regra. É Clara. Ó, e estamos com duas blusas hoje. Os dois maiores times com camisa branca que começam com R no mundo, os dois melhores, Real e Remo. Esqueça tudo. A batalha final. Mundial de 2036. Enfim, gente, estamos aqui para comentar sobre a rodada passada, 14ª rodada do Brasileiro. Viemos aqui também comentar sobre os jogos que estão por vir da Copa do Brasil e comentar, infelizmente, sobre algumas coisas ruins que aconteceram hoje e também com alguns atletas, inclusive o Bruno Henrique. Estamos aqui para prestar toda a nossa solidariedade à família da palmeirense que faleceu. Toda a nossa dor como torcedor, a gente sabe o quanto... Podia ser a gente, né? Podia ser eu, minha mãe indo pro estádio e ela... A fatalidade, você viu? Tipo, o cara tacar uma garrafa, então... E outras pessoas ficaram feridas também, né? Eu vi lá que acharam o cara, né? O cara que cometeu o ato lá, que lançou a garrafa, e que possa teimar o suficiente, né? Pra poder realmente punir ele da forma exata, né? No rigor da lei. Realmente é muito triste porque a gente que decide, né? Viver isso aqui, até o canal que tá aí fazendo esse compromisso com vocês de estar cobrindo futebol, de ter o sonho de trabalhar nos estádios, isso é algo que a gente fica com medo, né? Até pelos últimos casos, né? Pra você ver o Vasco jogando sem torcida, o Santos jogando sem torcida. Então a torcida ela tem ficado cada vez mais violenta com o futebol, né? A gente tá vendo o caso do Luan, o caso do torcedor do Santos, e a gente tá vendo que o futebol, ele tá se tornando um perigo, né? Ultimamente. Eu sei que já teve outras fatalidades no Brasil, mas esse ano, inclusive esse ano, tá tendo um número muito grande de vandalismo das torcidas organizadas. E é isso, a gente está muito triste pela situação. Eu, como flamenguista, me sinto muito mal mesmo. E repudiamos esse ato. E que, como todas as vezes, eu estava conversando hoje mais cedo, e que possa punir, na verdade, o CPF, né? E não a torcida, porque muitas vezes aí pune a torcida do Palmeiras ou do Flamengo ou de qualquer outro generaliza, time. Né? Generaliza, sendo que às vezes uma só pessoa acaba comprometendo a programação, todo o sonho de diversas, né, milhares de pessoas. Então, eu acho que tem tecnologia suficiente para encontrar essa pessoa e punir, né, de uma forma exemplar para não acontecer de novo, né? É isso. Agora vamos retomar o assunto aqui, falar sobre futebol. Sábado, dia 8/7, teve Cuiabá e Bahia. Mais 4 horas, né? Mais um gol do Davidson aí. A máquina, a besta enjaulada. O Bahia que vem aí. Eu acho que, Real leva com a saída do Benzema. O Davidson deve inclusive, ele já fez 2 gols lá em Madrid. Ele já fez 2 gols acho que no Real Madrid. Inclusive, ele tem mais gol que Gabigol, Pedro, Cano. Então, o cara tá voando. Toda vez que o Lionel Messi faz aniversário, ele posta lá a falta que ele fez no Lionel Messi. Perdão, Lionel. Monstro. Fez o golzinho, o Bahia acabou fazendo o gol de empate ali, né? Mas o Cuiabá que vem... Numa crescente boa. O É Davidson tá salvando muito aquele time, cara. O Davidson tá fazendo o impossível. Isso é verdade. E todo mundo achou que era fim de carreira pro Davidson. Não foi, tá demonstrando ao contrário. Ele joga em qualquer lugar, cara. O Davidson é impressionante. É o famoso caneludo mesmo. O brocador, eu acho que ele precisa o jogador mais carismático do Brasil. Mano, é resenha demais. Ele é. Ganhou do Rodinei. Ganhou, será? Eu acho que ganhou. A gente vai colocar, comenta aqui, quem é mais resenha? Enquete, Rodinei ou Davidson? O Davidson meu Deus, é muito, muito, muito engraçado. Vamos falar agora de Vasco e Cruzeiro e o Vascão, cara. A torcida do Vasco. Casemiro. A gente fica feliz, né? Casemiro. A gente fica feliz. Meus pesos, Casemiro. Então, eu já vou falar da falha do goleiro do Vasco, que pra mim ele colocou 2 caras na barreira e deu muito espaço. Quando ele se tocou, que o cara chutou pro gol, já era tarde demais, não dava mais tempo. Golaço. A falta também foi muito batida. Né? E, na verdade, o que acontece? Tá tão escasso o gol de falta que eu acho que os goleiros estão desacreditando. Concordo. Pela distância, o cara, a última coisa que ele pensou é que ele ia bater pro gol. E aí foi caixa, golaço, não esqueça tudo. Machado, partiu pra cobrança! Gol! De muito longe. Vi também que o Vasco tentou, de alguma forma, teve uma bola lá atrás do Gabriel Peck. Peck, você veio, Peck. Pra mim o Peck é o único que eu respeito naquele time ali, porque é o único que tenta. Peck é moleque doido, embaçado. Representa mesmo, mas infelizmente o Vasco perde mais uma. O Vasco tá se afundando ainda mais. Perdeu todos os jogos em casa. Todos de 1-0. Não fez gol no São Januário ainda. Surreal. A gente fica triste com isso porque, tipo assim, o Vasco é um time grande, apesar de ser flamenguista, é um time rival, mas Vasco é uma instituição muito grande,
de um histórico absurdo, o que ele fez pelo futebol, pelas pessoas, combatendo o racismo aqui no país. Então, a gente fica triste pelo Vasco, mas... Comentário da minha mãe aí. Tomara, né? Tomara. E a pessoa viraliza daqui uns 5 aí. Nossa. Mas o que eu vejo é a questão do Vasco. Eu tava observando hoje uma matéria. Eu sei que eu ia te cortar, mas tu acha que foi a SAF errada pro time errado? Mano, eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei. A Seven chegou. Porque se a gente parar pra analisar, e você deve concordar com a gente, o elenco do Vasco não é ruim. Não. Cara, o Pedro Raul, por exemplo. Artilheiro do campeonato passado. Não precisa falar mais nada. Né? O Léo Jardim, o goleiro, o Léo Pelé não é um mau zagueiro, o Lucas Piton. O não Jair, é um elenco Jair pra estar onde tá. Pô, Jair, campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético. Entendeu? Então, assim, muito bom, um time muito bom. É claro que não é pra ser campeão, mas não é pra estar onde tá. Né? Foi o pior início de brasileiro do Vasco, até dos anos que foram rebaixados. Então, assim... Se você pegar o histórico da 14ª rodada que tá agora, né? O Vasco tinha mais pontuação do que tá hoje e ainda, inclusive, com mais pontuação, foi rebaixado. Só pra você ter ideia, o Botafogo tem de vantagem o que o Vasco nem tem de ponto. O Vasco tem 9 pontos e o Botafogo tem 10 de vantagem. Só pra você ver o abismo que o Vasco tá. Então, o Vasco tem que procurar uma solução urgentemente, comando técnico bom, né, que mude o cenário do time, porque senão vai cair de novo. Vamos falar agora de Atlético Mineiro e Corinthians. Vou começar falando do Atlético, depois falar do Corinthians. A minha análise com o Atlético é o seguinte: o Atlético sem o Hulk não desenvolve esse futebol. É uma carência absurda de uma qualidade técnica lá na frente. Exemplo, o Atlético enfiada de bola, 1-2, dinâmica no ataque, flexibilidade entre os atacantes. Aquela fumaça no ataque. Não tem. O Hulk, se sair do Atlético, para o Atlético ir no mercado para suprir esse jogador, vai ser muito difícil. Uma contratação muito acertada. Assim. O Hulk só é inimigo do pênalti. Ele só é inimigo do pênalti. Isso é verdade. Foi um jogo muito... Pro Atlético, pro atleticano, eu assisti com um amigo atleticano, foi doloroso de assistir, sabe? Porque falta de criatividade, enfim. Eu fico triste também pelo Atlético, porque o Atlético tem agora na sua arena, que vai aumentar mais as suas receitas, né? É um time grande também de Minas Gerais, mas também não está evoluindo quanto tinha que evoluir. Isso é complicado. A expectativa era mais. Isso é complicado porque daqui a algumas semanas vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Então é um time que não vem demonstrando sinais aí de evolução com o Filipão. É um treinador que, né, todo mundo tem suas teses aí de estar ultrapassado. Mas, como o Lucas falou, boa parte do aproveitamento do Atlético vai embora sem o Hulk. E, por outro lado, o Corinthians ganhou um fôlego, né? O Vanderlei aí conseguiu encaixar uma vitória fora de casa, que é muito difícil ganhar do Atlético lá no Mineirão. O que joga o Roger Guedes? O Roger Guedes é como se fosse o Hulk, né? Ele salva muito, porque o Yuri Alberto tem deixado muito a desejar. Depois que ele foi pra seleção, nunca mais... Acabou o homem. Acabou o homem. Acabou o homem. E é isso, o Corinthians conseguiu uma importante vitória, deu um fôlego até na briga contra o rebaixamento, porque nesse momento tá ruim a situação ainda. Curitiba, cara. Curitiba é América Mineiro. Se eu acabei de falar do Davis, eu posso também falar do Manga. Eu só chamo de Manga, porque o cara é brabo. Também eu amo o Manga. Meu irmão, o Manga, ele é muito brabo. Eu sabe quem eu vejo muito no Manga? Ainda mais pelo começo do Goiás e tal ali, aquela coisa, sem base e tal. Bruno Henrique, até na aparência. O jeito de jogar alto, veloz, forte. Só que o Manga tá no Curitiba, mas tipo, o jeito de jogar é parecido com... Mas ele teve a passagem no Goiás também e o Bruno Henrique também. É verdade, o início dele é parecido com o do Bruno Henrique mesmo, o jeito de jogar, a velocidade. Ele é muito talentoso, o Manga, e futuramente vai estar num time maior. Desculpa falando a todos os torcedores do Ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou, e se ele mesmo falou, quem sou eu para discordar? E o América Mineiro perdeu mais uma. América Mineiro, que pra mim, esqueci o nome dele, o Boiadeiro. Esqueci o nome dele. Aloysio Boiadeiro. É Boiadeiro? Aloysio Boiadeiro? Eu não sei. Cara, pra mim, ele é o único... De falar sobre técnica mesmo, de matador mesmo, é o único que Ele é muito guerreiro. Ele briga muito brigador e tal. E na verdade o América... É engraçado que o América ele tem conseguido um resultado legal na Sul-Americana. Conseguiu resultados bons e tal. Ele ganhou de 4-1 do Penharol esse ano. Pois é. E também tá bem Tem 5 Libertadores, cara. E também tá indo com a vantagem, com o pé na semifinal na Copa do Brasil, ganhou do Corinthians 1-0. Só que nos pontos corridos tem tido um resultado muito ruim. E tomara que não caia, porque é um time que, assim como o Cuiabá, tá conseguindo manter uma constância, né? Cuiabá, Bragantino, Fortaleza, América Mineiro são os times que no Campeonato Brasileiro dá aquele caldinho a mais, porque se for só os grandes... Na verdade isso aí é bom pra mostrar pros times grandes que gestão é tudo. Gestão é tudo. Gestão é tudo. Fortaleza é exemplo disso. Isso é verdade.
Vamos agora falar de Palmeiras e Flamengo. Vou falar do Flamengo, você fala do Palmeiras ou vice-versa? Quer falar? Você pode começar. Eu vou começar falando do Flamengo. Mais uma vez, como eu tinha dito no vídeo anterior, o Sampaoli, ele não tem um padrão de time. Mais uma vez demonstrou isso em jogo. A escalação do primeiro tempo, colocando o Luiz Araújo, que chegou agora, o Vitor Hugo, beleza, o Vitor Hugo jogou de titular, mas Luiz Araújo, Vitor Hugo, Cebolinha, não tem encaixe. Quando não tem encaixe, não tem intimidade, não tem entrosamento, para jogar com um time como o Palmeiras, vai tomar pressão. E eu queria falar o seguinte, o Thiago Maia, ele só joga bem quando o companheiro ao lado dele de posição joga bem. Então o Thiago Maia, ele sempre é assim. Reparem, o Thiago Maia tirou a bola nos pés do Dudu. Isso não pode, cara. É chutar pra cima, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Então, se os volantes, eu entendo assim, se os volantes do Flamengo vão mal na partida, a zaga consequentemente também vai mal. Vai. Então, eu gostei muito depois agora, na volta pro segundo tempo, a postura e as mudanças que foram feitas. A postura do Flamengo foi muito boa, bateu de frente com o Palmeiras. E vou falar do lance mais polêmico, que é um lance que aconteceu com o Palmeiras e Grêmio em 2021, mesma coisa. Aconteceu ombro com com o Palmeiras ombro. E Botafogo, umas semanas atrás, o pênalti pro Palmeiras que o Di Plácido cometeu. E o Palmeiras e Grêmio foi 2021. empurrão por trás. E o Palmeiras e Grêmio 2021. Eu acho que ninguém tem o que discutir, né? Foi pênalti. Pedro, todo mundo sabe que joga, todo mundo peladeiro aqui, que é normal. Agora, ombro nas costas, você desloca o atacante, ele não consegue. Vou te dar um exemplo. Real Madrid e Juventus, quartas de final de 2018. Lucas Vazquez mata a bola no peito, mas vinha o zagueiro da Juventus e derruba ele. Pênalti. Nem precisa de VAR. Cristiano Ronaldo foi lá, fez o gol, nem precisava de VAR, e o Buffon ainda foi expulso nesse jogo. Mas enfim, todo empurrão pelas costas, deslocando o atacante ou qualquer outro tipo de jogador de posição, é pênalti. E burrice do Richard Rios, na minha opinião. Porque o que acontece? O Palmeiras já não tá na melhor campanha possível no Brasileirão. Perder para um rival direto, dentro de casa, porque o pênalti poderia comprometer. Se o VAR olha aquilo ali que ele viu, ele sabia que era pênalti, mas por conta da reclamação, por todo o clima que tá tendo com a CBF, com certeza eles optaram por não marcar. Mas o Palmeiras, como sempre, o primeiro tempo muito intenso. Essa pressão, ele falou que o sistema é foda, que o sistema é contra o Palmeiras. Na verdade, seria uma bola de neve. A tendência agora é que cada erro sempre vão remeter a essa fala, né, do auxiliar do Palmeiras. E o Palmeiras, como sempre, né, teve a oportunidade para matar o jogo, porque o primeiro tempo muito intenso, sempre muito volume de jogo. Fizeram 2 gols de impedimento, um com o Rony e outro de milimétrico de cabeça do Palmeiras. Se o São Paulo começa com o time do segundo tempo já no primeiro, jogo. Provavelmente o Flamengo daria mais trabalho, seria mais equilibrado. Mas um bom jogo, e quem se aproveitou disso foi o Botafogo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar agora de que jogo, hein? Que jogo? Santos e Goiás, que jogo. Você, Santista... Outra reclamação também de arbitragem. Você, Santista, está aliviado um pouco? Pode falar pra gente aqui, comenta aqui, tá um pouco mais aliviado? Ou time pra revelar jogador, hein? Tá em crise? Chama os moleques da base. Não é possível, cara. Só eles que saltam. Que isso, é impressionante. O Goiás não é um time que faz muito gol. Não é um time que faz muito gol. Mas, meteu 3 do Santos. Eu sei que o Santos tá aí mal, mas, foi uma evolução do Goiás. Você, torcedor do... esqueci o nome do apelido do Goiás. Esmeraldino, isso, exatamente. Você que torce aí pro Esmeraldino, deu uma evolução, né? Inclusive, tem muitos torcedores indignados, porque falaram que no último lance lá, quando o VAR olhou o pênalti, né? Aquele pênalti não existiu. Mas é mais uma polêmica para a arbitragem, o Santos conseguiu uma vitória importante. E o Goiás, eu acho que mesmo com a derrota, deu um gás novo para lutar, né? Pelo rebaixamento aí, para não cair, né? Porque realmente meteu 3 gols fora de casa e tal, e foi uma evolução considerável aí. Fluminense do Diniz, eu falo assim agora, contra o Inter do Mano Menezes. Vou falar do Fluminense então. O Fluminense teve como... Mano, o Keno no Fluminense e o André quando jogam bem é outro nível. O Keno não pode ser nunca reserva nesse time. Eu também acho que não. Mesmo com a ausência de Ganso e Arias, o Fluminense jogou muito bem. O Keno é muito liso, né? Muito liso. Criativo. O Cano finalmente voltou a balançar as redes aí. E foi uma vitória tranquila do Fluminense. A torcida começou a vaiar o Fernando Diniz no começo do jogo. E depois ele saiu aplaudido. É uma mistura de tipo assim... desconfiança. Só que se for muito Só o tempo vai dizer, né? Se a torcida estava certa. E na minha opinião, é uma vitória expressiva, porque além do Fluminense estar mal com essa situação, quebrou a invencibilidade de 10 jogos do Inter, né? Era a maior invencibilidade entre os times aí da Série A. Então o Internacional vinha muito bem, estava na crescente, conseguiu classificação na Libertadores, aquela coisa toda. E aí, né, perdeu essa invencibilidade com o Fluminense. Então, uma boa vitória do Fluminense, sem tomar gol.
E é isso. Pra mim, o jogo mais chato, eu vou até brincar com vocês aqui, Bragantino e São Paulo, eu escalei o Sacha. O Sacha tava numa crescente muito boa, fazendo muitos gols, mais gols do que jogos, né? E infelizmente eu escalei ele e ele foi mal. Mas enfim, 0-0, um jogo apático do São Paulo. São Paulo com time misto, meio que reserva, né? É. Copa do Brasil, não tem muito o que comentar, né? O Bragantino também era um time muito chato jogando em casa, fez 4-0 no Flamengo. Eu achei que o Bragantino iria para cima do São Paulo, Eu também. mas o São Paulo conseguiu suportar a pressão do Bragantino, mas foi um jogo morno. A única coisa que tem, assim, pra comentar de diferente é a estreia do Pato, né? Ele voltou depois de muito tempo, jogou no São Paulo. Tava no Orlando. Poucos minutos, mas jogou ainda. Esposo da filha do Silvio Santos. É. Agora eu sei, porque ele quase parou de jogar bola. Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense provando mais uma vez que fora de casa não é um time competitivo. Se eles jogam competitivo, é dentro do seu estádio, no seu sintético. Vocês sabem disso, torcedores do Atlético. Quando vai jogar em outro jogo, outro estado, fora de casa, sofre bastante, ainda mais contra o Fortaleza, time encaixado, cara. E até que segurou bem, porque tava com time misto, né? Não tava com time titular, porque pega o Flamengo quarta-feira, então Exato. 1-0 até que foi barato, né? Se não me engano, o Pikachu fez o gol. Então, assim, um bom resultado. Fortaleza é muito difícil de ter resultado negativo em casa. E o Fortaleza tá chegando, né? Acho que tá no G6. Mais uma vez o Fortaleza provando. Será que né? o Fortaleza busca de novo essa Libertadores? Ah, provavelmente deve estar aí entre os 6. É, com certeza. E agora o jogo que definiu, né, a surpresa de tudo. Surpresa de tudo, que eu acho que de vez o Botafogo confirmou, agora pra mim confirmou que realmente vai brigar pelo título. Pode ganhar uma coisa, agora brigar tá claro. A última vez que o Botafogo tinha ganhado do Grêmio, dentro da casa deles, foi naquele ano exemplar do Botafogo, 16-17, mas foi em 16 que eles ganharam de 1-0, né? E depois de 7 anos o Botafogo voltou a vencer, e isso pode ser um sinal que o Botafogo realmente está... Na verdade, esse Botafogo ele tá tão fora da curva que a gente poderia ficar aqui falando por vários minutos, várias marcas que eles estão quebrando. Né? O maior número de vitórias em 14 rodadas, então superou o próprio Corinthians de 2015 ou 2017, se eu não me engano. 2015. Mas já é um Botafogo que mesmo que não ganhe, Ou 2016. já marcou história. Então, assim, é um time que não tem estrelas, não tem grandes nomes, mas é um time encaixado, com força de vontade. E eu acho que deu mais inspiração para os jogadores ainda de provar de que, com a saída do Luiz Castro para a Arábia, eles querem demonstrar que esse time, esse elenco, é capaz de ganhar o Brasileiro, né? E eu posso te dizer também que ajuda um pouco porque o Botafogo pode enfrentar um time nos playoffs da Sul-Americana, mas para mim não é o objetivo deles, é o Brasileiro. Com certeza. Então vai ser só uma competição, enquanto o Flamengo está disputando Libertadores, Copa do Brasil e o próprio Brasileiro, e o Palmeiras também, mas que pode sair para o São Paulo. E vamos falar que no retorno, o Botafogo enfrenta Palmeiras, Flamengo e o Grêmio no Newton Santos. É um estádio que é sintético, então assim, é muito mais difícil de ganhar lá, e o Botafogo conseguiu não só não perder, como vencer fora de casa. Então, assim, 3 resultados muito, muito bons pro Botafogo, e a torcida tem razão de estar empolgada. Mas posso falar uma coisa? O Grêmio jogou da mesma forma que jogou com o Botafogo, da mesma forma que jogou com o Flamengo. Pressionou, foi melhor no jogo, teve mais finalizações. O Soares deu umas 5, 6 finalizações, inclusive uma do meio campo. Mais uma polêmica. O Rafael jogou muito. Que goleiro maravilhoso esse do Botafogo. Cata muito. E a polêmica do pênalti no Bitelo? Porque foi outro pênalti não marcado pro Grêmio. Ali foi o mesmo do Richard Rios, não tinha o que questionar. Puxou. Foi pênalti. Puxou, cara, puxou dentro da área. Você puxou, deslocou o atacante. É pênalti. Tem VAR. A revisão hoje, todo mundo consegue ver no estádio, tá lá no telão. Mas enfim, o Grêmio jogou melhor que o Botafogo pra mim. Mas é aquela sorte de campeão, cara. Aquela sorte de campeão que tá... Por exemplo, Veiga. Vamos falar aqui de jogo do Palmeiras e Botafogo. Veiga perder pênalti? Veiga perder pênalti. É difícil, cara, é difícil. Então, torcedor glorioso pode saber que futuramente o Botafogo pode estar aí levantando a taça. Eu gostaria muito, sinceramente, de ver o Botafogo campeão. Seria depois muito, de 28 muito anos, 95 com Túlio. É muito tempo. Urubu, otário. Na verdade, tem boa parte da torcida que não viu o título. E eu acho que é um dos maiores jejuns, né? Internacional, tem um jejum maior, mas tem alguns times grandes aí que estão com jejum há muito tempo. A gente falou de 95, essa camisa é de 95, ano centenário do Flamengo, inclusive foi um ano que o Botafogo foi campeão, e aquele famoso Urubu otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Urubu otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. E é isso, a gente já acaba de falar aqui das rodadas do Brasileirão, a 14ª rodada do Brasileirão.
A rodada só volta sábado agora, né? É. Esse meio de semana tá pras Copas. Comenta aqui pra você. Muitos comentaram, né? Torcedores do Cruzeiro. Eu coloquei uma caixinha no Instagram. Pode Fala falar. aqui, aparece aqui, pô. Aparece Eu aqui. vou falar o jogo Faz das aqui, soldadas que... Ó, veio. aqui, ó, brabo aqui, ó. Bruno Henrique aqui, ó. Ô, você falou que Isso lembra aqui é coisa a... Quem? é o... Quem que é que você falar? Falar os jogos da rodada. Não, a gente vai falar em outro pente fino. Pente fino. Ah, é sim. Então é isso. Esse aqui é o Pente Fino hashtag 02. Isso. E muito conteúdo, é isso. Vamos pra cima. Muitos torcedores aí comentaram sobre a questão do Botafogo. Sim, obrigado por comentar também, por curtir, por compartilhar. Mas na enquete, ainda a maioria que eu fiz lá no stories do Instagram ainda colocou que o Fogão vai perder o gás. E vamos ver, só o tempo dirá. Cavalo paraguaio, será? Ia Vai ficar dar uma feio. dia. Ó, pra mim os maiores cavalo paraguaio em pontos corridos é o Arsenal e o Borussia. O Borussia tá disparado. Não, o do Borussia foi surreal. Surreal. Foi doído, porque eu particularmente eu gosto muito do Borussia. O Royce também E merecia. eu nunca vi tinha tão ganhado o perto. campeonato alemão. Nossa, foi, meu Deus, aquilo ali foi... E também teve o São Paulo do Diniz, né, 2020. É. Mas tava um 6 pouco mais rodadas, distante, né? 6 rodadas aí, perdeu pontos nessas 6 rodadas. E o Flamengo foi campeão com 71 pontos e o Inter com 70. Mas é isso, compartilha muito. Compartilha. Envia pros seus amigos, comentem o que você achou. Se a gente errar em algum dado aqui, cara, perdoa, não tem corte aqui, é na lata. É. No último eu falei que o São Paulo nunca tinha ganhado lá no Allianz, né? Corrigi lá, Quer me aparecer perdoe. também, mãe? Não. Então é isso. Galera, tamo junto. A Forte regra é abraço. clara. Esqueça tudo. Pra cima. Valeu.